Nessa aula 3, a gente vai falar sobre operadores relacionais. E não vamos mais usar, então, nessa aula, processos lineares, e sim processos com desvios condicionais. Então, essas são as novidades dessa aula aqui. Então, vamos lá verificar os operadores relacionais. São justamente condições que a gente vai fazer. Se aquilo que você quer fazer é igual, então se for verdadeiro ele vai para um caminho, se for falso vai para outro caminho. E daí você compara, se é igual, então você usa essa instrução igual, igual. Se ele for diferente, você usa esse código aqui, que em outros programas pode ser uma instrução um pouco diferente, tá? Se ele for maior, a gente usa essa instrução, se for menor, essa instrução, se for maior ou igual essa, e se for menor ou igual essa aqui. Então nós temos todos os operadores relacionais aqui para fazer comparações para desviar dos caminhos. Então o nosso problema aqui a ser resolvido vai ser desenvolver um algoritmo para comparar se um número digitado é maior que 10. Obviamente que a gente vai fazer algumas alterações depois, né? Mas o primeiro programa vai ser esse daí para a gente conhecer as ferramentas e recursos para fazer esse desvio, tá? Então tá aqui o fluxograma, início do programa, o programa vai se chamar valor é maior que 10, daí criar a variável, valor do tipo, a variável vai ser o nome valor e ela é do tipo inteiro. Aqui está pedindo para o usuário digitar um valor do teclado e daí ele vai fazer a comparação. O valor é maior que 10? Se ele for verdadeira essa informação, ele vai vir para esse caminho aqui, ó, e vai digitar aparecer na tela, na verdade, essa informação. O número digitado é maior que 10 e vem para o fim do programa. Agora, se eu digitar um número menor que 10, ele vai vir direto para o fim do programa e não vai executar absolutamente nada, né? Então vamos lá para o Visual G e ver as instruções que fazem essa demanda aqui. Então aqui no Visual G, vamos colocar aqui como sempre o nome do programa, o valor é maior que 10, né? E aí a gente vai criar a variável. Como a gente colocou lá no fluxograma, a variável vai se chamar valor, né? E ela é do tipo inteiro, tá? E aqui a gente começa o início do programa então. Vamos lá ver o fluxograma. Lá, já iniciamos o programa, criamos uma variável e agora a gente vai ter que pedir para o usuário digitar um valor. Então, esse é o próximo procedimento aqui, ó. Então, vamos digitar aqui, fazer a instrução escreva, que vai mostrar na tela o que o usuário tem que fazer. Digite um valor. Aí, tem que ler o que o usuário escreveu. Então, leia, né? Que é você atribuir o valor do teclado para a variável valor que foi criado lá em cima. Vamos colocar aqui exatamente do jeito que a gente fez lá em cima, ó. Então vai ficar, quando você tem essa instrução lei, ele vai ficar esperando você digitar do teclado e dar o Enter. Quando você faz isso, você atribui o valor que foi digitado para a variável que está aqui dentro do parênteses. Agora a gente vem para a próxima parte, que é fazer a comparação. O valor que foi digitado é maior que 10? Tem que dar essa mensagem aqui. É menor que 10? Então tem que ir direto para o fim. Então vamos lá executar essa parte aí também. Agora a gente vai usar um novo recurso que se chama o C, né? Que vai justamente fazer esse desvio de condições aí, né? Então o C você começa com a sintaxe dessa forma. Entre parênteses vai estar a condição. Daí se essa condição que vai estar aqui dentro do parênteses for verdadeira, então, né, faça o que está aqui dentro do corpo do C aqui. E daí você diz fim C no final, né? Então qual que é a condição? A condição é se a variável digitada ali, que foi digitado o valor, é maior que 10, né? Se ela for maior que 10, então coloque aqui a frase lá, escreva, né?
o valor digitado é maior que 10. Fecha aspas, fecha parênteses, e daí você tá terminado o programa. Então, daí se ele for menor que 10, simplesmente vai encerrar o programa aqui sem precisar fazer mais nada, né? Na sequência a gente vai fazer algumas alterações aqui para ter mais instruções aqui. Então vamos lá, executar o programa. Digite um valor, colocar 12 aqui que é maior que 10. Então ele foi lá e digitou, o valor digitado é maior que 10 e encerrou o programa. Você vai vendo que ele coloca lá, tem essas instruções aqui que eu não citei, para quem tem, né, instalado aí o Visual G, ele coloca aqui, ó, 12 é do tipo inteiro e foi atribuído a variável valor que a gente criou lá, né? E aqui embaixo ele tem a execução do programa também, ó, digite um valor, foi digitado 12 e o valor digitado é maior que 10 e fim da execução. Agora vamos executar de novo, só para a gente ver o que acontece se digitar um valor menor que 10. Dá 9 ali, ó, ele vai para o fim do programa sem executar nada. Então você viu que você fez as condições, se você desviou, né? Teve um desvio dependendo da condição. Se ela era verdadeira, ela foi para um caminho. Se ela era falsa, ela foi para outro caminho. Agora, eu gostaria de que, se entre essas duas condições aqui, ó, houvesse, né, uma outra informação. Se ela fosse menor que 10, então que desse o resultado ali também, né? Então é um outro tipo de situação que posso colocar entre duas condições, que aqui no fluxograma, né, ficaria dessa forma aqui, ó. Então ao invés de ele só ter uma parte escrita, né, ou ele vai escrever isso daqui ou vai escrever isso daqui, ó, né? Então se o valor é maior que 10, ele vai escrever o número digitado é maior que 10 e encerrar o programa. Agora, se ele for menor que 10, então ele vai digitar o valor digitado é menor que 10 e vai encerrar o programa. Então vai ficar um pouquinho diferente e com mais informações, tanto se a condição for verdadeira ou se ela for falsa. Vocês podem verificar aqui que eu estou fazendo alguns recuos aqui, ó, né? Então, entre o início e o fim do algoritmo, eu escrevo tudo nesse alinhamento aqui, ó. Mas daí abriu um recurso chamado C e dei mais um recuo aqui, ó. Então, tudo que eu tiver nessa condição C aqui no corpo do operador, da função C aqui, né? Eu vou escrever com recuo aqui, ó. Isso se chama indentação do programa. Deixa mais organizado o programa, tá? E agora eu vou acrescentar o senão, né? O que significa senão? Significa o contrário do que foi feito aqui em cima. Se o valor for maior que 10, então escreva o valor digitado é maior que 10. Se não for maior que 10, né? Então a gente vai escrever que o valor digitado é menor que 10. Coloca lá, escreva o valor digitado é menor que 10. Daí, fazendo a operação aqui, digitando o valor, então vamos colocar de novo um valor maior que 10, 12, né? Ó, o valor digitado é maior que 10, fechou, mas isso aí a gente já tinha feito no programa anterior, ó, 12, foi atribuído para variável valor do tipo inteiro, aqui executou o programa, é maior que 10. Agora vamos executar o programa com um valor menor que 10, 9 por exemplo, né? Agora o valor digitado é menor que 10, então ele fez esse desvio aqui, ó, né? Maior que 10, menor que 10, tá? Então, e daí, só que se eu colocasse 10 aqui, ó, o que ia acontecer? Não ia acontecer nada, né? Porque não está nenhuma das duas condições, ele ia ficar sem fazer nada. Então vamos lá, F9, vamos colocar 10, e ó, o valor digitado é menor que 10, porque ele está fazendo isso, porque eu dei a condição aqui, ó, de que se o valor for maior que 10, então escreva essa palavra. Se não, se for qualquer outra coisa, escreva o valor digitado é menor que 10. Mas ele não é menor que 10, é igual a 10. Então eu tenho que ajeitar essa situação refazendo o programa, né? Aí eu não posso usar a palavra senão, porque aqui eu só uso senão quando for exatamente o que eu quis fazer anteriormente. Se essa condição for verdadeira,
escreva isso. Se ela for falsa, escreva isso. Só nessas condições, só se for entre uma condição e outra. Quando eu tenho três condições diferentes, que seria o valor digitado é maior que 10, o valor digitado é menor que 10, ou o valor digitado é igual a 10, então eu tenho que fazer outro C, né? Vamos desligar aqui o programa. Eu vou colocar aqui nova condição, né? Se valor for menor que 10, daí eu escrevo, só vamos colocar o fim C aqui para cada uma, né? Cada um dos Cs aqui, então fim C. Daí começa um novo C. Agora a nova condição é: se valor for menor que 10, então escreva o valor digitado é menor que 10. E agora eu vou colocar aqui se o valor é igual a 10. Lembra lá que nos operadores relacionais a gente colocou igual, igual. Todas as linguagens da programação usam igual, igual. Aqui no Visual G Portugal, né, a gente usa só um igual, porque um igual nas outras linguagens significa atribuição de valor. Aqui, como a gente tem atribuição de valor, aquela flechinha, né, que é o menor e o menos, então é um pouco diferente, tá? Então, se ele for igual a 10, então escreva, né, escreva o valor digitado é igual a 10, tá? Então agora eu tenho três condições, eu teria que fazer uma alteração no fluxograma também. Fica aí o desafio para vocês aí fazerem essa alteração. Então, ó, eu tenho três condições diferentes que ele vai desviar vai fazer o desvio da programação. Se for maior que 10, ele vai digitar que ele é maior que 10. Se for menor, vai escrever, né, que é menor que 10. E se for igual a 10, ele vai dizer que é igual a 10. Então vamos lá agora. Ó, se o valor for maior que 10, ele vai escrever o valor digitado é maior que 10. Maravilha. Já fizemos esse teste antes e já estava funcionando. Vamos fazer com menor que 10, 5. Se ele for menor que 10, ele vai digitar lá o valor digitado é menor que 10. E por último, vamos fazer se ele for igual a 10. Agora ele vai dar certo lá, o valor digitado é igual a 10. Então tá aí as condições, os desvios, né, das condições aqui que a gente criou para uma execução, tá? Então, algumas tarefas vão ser realizadas com isso daqui. É importante que você execute esse programa aí no Visual G ou até mesmo no celular. Vou colocar ali no celular só para vocês verem como que ficaria esse programa lá no celular, né? Sendo executado da mesma forma que está sendo executado aqui. Então tá aqui no celular, né, o programa escrito exatamente da mesma forma que a gente escreveu lá no Visual G. E vamos fazer os testes aqui, né? Se eu apertar lá o play, então aqui em cima, deixa eu baixar um pouquinho o celular, ó. Apertar aqui, ele vai já aparecer uma caixa para eu digitar o valor. Vamos erguer aqui, ó, tá? Então eu vou digitar primeiro o valor acima, né? 12. Ok. Opa, eu digitei 1. Então o valor digitado é menor que 10. Vamos voltar para baixo aqui, tá? Um pouco distante aqui, fora de foco, mas ele apareceu a informação que o valor digitado é menor que 10. Vamos voltar lá para a edição, né? E fazer o próximo programa lá, tá? Ele saiu aqui, mas deu para ver lá que ele funcionou ali, tá? Então se eu digitasse os outros valores lá, ele ia aparecer menor que 10. E você já viu aqui que se sair do programa e voltar de novo, ele já apaga tudo e volta para a configuração inicial. Então, como ele acabou saindo aqui sem querer, tá? Então você tem que sempre verificar isso. Então, conseguimos fazer o teste inicial, que era um valor menor que 10, mas se você fizesse os testes lá com os valores maior que 10 ou igual a 10, ele funcionaria também. Para sair, você só tem que voltar aqui no editor, ó, do resultado para o editor. Como eu finalizei o programa, né? Então ele acabou saindo do programa aqui, mas é só sair daqui para cá que ele volta sem sair, tá ok? Então
Se não tem acesso aí a computador, utilize esse aplicativo aqui no celular chamado Pseudocode, tá? Mas se você digitar Visual G ali na lojinha de aplicativos, ele já vai aparecer também. É isso.